Bom dia a todos, sejam bem-vindos à disciplina de trabalho e conclusão de curso para o P9 Manhã de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação dessa aula no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever e os colegas possam assistir, os que não estão presentes agora? Sim. 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 Ok. Então, vamos lá, gente. Semestre passado, né, vocês tiveram a disciplina. Na verdade, nos outros semestres, vocês já tiveram metodologia, não lembro a ordem agora, mas foi metodologia do trabalho acadêmico, metodologia da pesquisa científica e projeto de conclusão de curso, que foi o que vocês tiveram comigo, né, semestre passado. Vocês elaboraram um resumo expandido, até pela questão do tempo, né, que vocês tiveram, que foi muito curto. Então, eu procurei ao máximo agilizar as aulas para vocês, né? Não é à toa que eu coloquei muito material para tentar ao máximo ali estar, como eu posso dizer, tá dando uma luz, né, para que vocês pudessem realmente ter condições de estar elaborando ali o projeto de vocês. Vocês tiverem em torno de 1 mês e meio, né, para fazer. As aulas não começaram em outubro mesmo, né, ou no primeiro dia de outubro, começou, acho que na segunda semana, então vocês perderam um pouquinho, então tiverem entre 1 mês e meio e 2 meses, mas entre também assistir às aulas, né, ter uma noção de como fazer, ficou ali em torno de 1 mês e meio, 1 mês para fazer, propriamente dito. Então, eu sei da dificuldade, porque a maioria de vocês, se não todos, nunca fizeram um trabalho científico, né? Um artigo, uma monografia, um próprio resumo expandido. E com isso, né, vocês tiveram dificuldade e isso refletiu nos trabalhos que foram entregues. Tiveram muitos trabalhos bons, né, mas alguns precisam ter atenção. Principalmente aqueles que não seguiram as regras, certo? Lembram que eu mandei um edital para vocês, mandei as normas de como devia ser, né? Tamanho de letra, as informações de título do trabalho, nome de vocês, aí palavras-chave. Lembram que tinha tudo isso? Pronto. Teve gente que pegou aquilo, amassou e jogou no lixo. E criou outra norma, outra formatação, Deus sabe de onde. Então, só aí já perdeu o ponto, certo? Porque formatação é uma das pontuações. A pessoa já chegou com ponto a menos, né? Já não poderia tirar a nota máxima, que era 6 no caso do trabalho de vocês, porque 4 era, né, do quiz que vocês fizeram no início do semestre. E aí, com isso, né, alguns outros detalhes que não foram levados em consideração na hora da construção do trabalho fizeram, né, com que houvesse uma perda de alguns décimos ou outros. E aí, durante esse semestre, agora em 2022.1, como que vai ser a nossa disciplina? Primeiro de tudo, para a turma da manhã, eu vou estar disponível na terça e na quarta. Né? Se ficar presencialmente, eu vou estar lá na faculdade, lá no caso, aqui na faculdade, que é bem pertinho da minha casa. Então, eu vou estar lá na faculdade na terça-feira, a manhã toda, e na quarta-feira, a manhã toda. Muitos de vocês terão estágio na quarta-feira, certo? Não tem problema, calma, não precisa se desesperar. Por isso que eu vou estar também na terça-feira disponível, porque vocês vão ter aula presencial, né, com o Félix, se eu não me engano. Então eu vou estar lá também. Lógico, não na mesma sala, né, enquanto ele está dando aula, mas eu vou estar lá na faculdade. Então, quem quiser me procurar, vou estar disponível para vocês. Na questão de faltas, quem não pode assistir a aula na quarta-feira vai ficar reprovado por falta? Não, por causa da questão dos estágios, certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Não precisa ficar agoniados. Eu estou aqui para ajudar vocês a melhorar o trabalho que foi apresentado, né, que foi entregue semestre passado, e vocês vão apresentar esse trabalho esse semestre, certo? Então, para a conclusão da nota, vocês vão fazer uma apresentação.
Então, quem puder... Sim, aí como que vai ser as aulas, vamos dizer assim? Vai ser para tirar dúvidas, tá? Vocês vão estar trazendo os trabalhos, eu tenho de todos, né? Mas se vocês tiverem feito alguma alteração, eu acho que não. Então, eu vou trazer o aluno que tiver naquele dia, eu abro, né, aquele trabalho e vou sinalizar o que aquele aluno errou e dar sugestões de melhoria. Vocês podem, alguns estar se perguntando, que até me perguntaram durante as férias inteiras, professora, me manda meu trabalho corrigido, tal. Gente, seria humanamente impossível, com o tempo que eu tinha, corrigir 44, fora quem foi para a final, tá? Então, eu tinha que corrigir antes para saber quem ainda ia para a final, né? Então, eu tive ali praticamente 1, 2 semanas para corrigir, porque tiveram as bancas, né, de TCC 2, que foram presenciais, então eu ficava manhã, tarde e noite na faculdade, então não tinha como estar corrigindo o trabalho de vocês. Como eu disse, era humanamente impossível. Então, o que é que eu fiz? Ah, professor, não corrigiu? Não, eu corrigi, calma. Mas o que eu não fiz foi o seguinte, como é a minha correção, né, nesse processo? Eu tenho os pontos, já passa a palavra, Catarina. Eu tenho os pontos, né, que precisam ser avaliados, e aí eu vou lendo o trabalho e vou colocando a nota. Não teria o que eu digo que seria humanamente possível, em cada trabalho eu parar para escrever, né, sinalizar o que está errado. Certo? Isso demandaria muito tempo e não teria como fazer isso dentro do prazo, já que foram 44 trabalhos. Aí eu não, como eu disse, eu não tenho só a disciplina de vocês. E aí, durante esse semestre, eu vou estar falando individualmente as notas. Vocês têm como saber, porque as notas do quiz vocês receberam, né? Então, a diferença da nota do quiz com o que sobrou é a nota de vocês. Então, vocês podem ter uma noção. Como valia até 6, então, quem tirou mais próximo de 6 está mais ok. Quem tirou mais baixo, teve gente que tirou 2, 2,5. Então, né, já é menos da metade da nota, precisa ter já um pouco mais de atenção. E aí eu vou estar sinalizando, né, o que será necessário para fazer essa correção. Até aí, ok? Tudo bem? Tudo certo. Ok, professor. Catarina, pode fazer sua pergunta? Você levantou a mão? Sim, professora, bom dia a Bom todos, dia. né, da sala. Gostaria de saber, assim, se a gente vai acrescentar mais alguma coisa no trabalho ou vai ser daquele jeito mesmo que a gente entregou e a gente vai fazer em forma de slide, assim, alguma coisa. Vai acrescentar ou vai ficar do mesmo jeito que a gente entregou? Então, acrescentar vai ser a questão das correções, certo? Então, pode ser, por exemplo, não é o seu, tá? Estou só dando um exemplo. Vamos supor que o seu trabalho, a justificativa não tinha a ver com o trabalho. O objetivo não tinha a ver com o trabalho. Então, você vai ter que fazer uma nova justificativa e um novo objetivo, certo? Para, né, ele ficar pronto para apresentar. Como que vão ser as nossas avaliações, certo? Para ajudar vocês a, vamos dizer assim, ganhar mais segurança, tá? Na questão de uma verbalização, né, do conhecimento de vocês, que é o que eu costumo fazer com o pessoal de TCC, isso desde 2013, quando eu entrei. E vocês podem até chiar agora quando eu for falar, mas vocês depois vão compreender que vai ser muito melhor. A avaliação, deixa eu passar aqui. A avaliação de vocês, equivalente à nota N1, né, vai ser uma prova oral. Como é isso? Ah, professora, você vai perguntar as normas, as regras, tal, é isso? Não. Aí vocês têm que saber, independente de qualquer coisa, certo? O que é que eu vou cobrar de vocês aqui? Vou cobrar o trabalho de vocês. Como assim? Que vocês saibam sobre o trabalho de vocês. Vocês saibam falar sobre ele. Vocês saibam falar sobre a contextualização, sobre a justificativa, sobre a pergunta norteadora, sobre a hipótese, sobre os objetivos, sobre a metodologia, sobre o resultado de discussão. Vocês têm que conhecer o trabalho de vocês. Resumidamente é isso. Ah, tem que decorar? Não. Eu quero que vocês falem com suas palavras. Eu quero que vocês
compreendam o trabalho de vocês. Deu para entender? Até porque eu não vou abrir o trabalho de vocês aqui e ficar vendo se vocês estão usando as mesmas palavras, certo? Eu quero que vocês saibam falar sobre o seu trabalho. Como a prova é oral, ela não pode ter consulta, certo? Se continuarmos, né? Quer dizer, se iniciarmos presencialmente, continuarmos até lá, então vai entrando um aluno do grupo não, um grupo por vez, né? Então, se o trabalho for individual, dupla ou trio, se for individual, vai entrar só aquela pessoa e eu na sala. Se for dupla, as duas e eu. Se for trio, as três e eu. Certo? E aí eu vou estar... As perguntas são essas. Me diga o título do seu trabalho, fale sobre a contextualização, justificativa, pergunta, hipótese, objetivo, metodologia e essa discussão. Vocês já sabem, é o trabalho de vocês. Né? Então, não tem, professor, o que é que vai cair na prova? É o trabalho. Não tem mistério. Então, vocês já fizeram, né? Desde o semestre passado, vocês já vão poder estar estudando. Vou estar, né, mostrando para vocês o que é necessário ser corrigido. E aí, com isso, vocês lá em dias 6 e 13 de abril, vocês vão estar fazendo essa prova comigo. Sim, eu botei 6 e 13 porque é a data oficial, tá? Mas quem, no caso, no dia 5 e no dia 12, que no caso seria as terças, como eu vou estar lá, pode fazer também, certo? Eu coloquei aqui, deixando bem claro, eu coloquei aqui só porque é as datas oficiais, assim, de cronograma, né? Mas eu vou estar lá na faculdade, e aí vocês vão ter tanto a terça quanto a quarta para fazer. E aí vocês escolhem qual que vai ficar mais conveniente, né? Naquele dia eu não tenho estágio, no caso da quarta-feira. Então, vai na quarta, tá? Deixa a terça só para quem realmente precisa da terça. Até porque eu acho que na quarta, justamente pela questão dos estágios, pode ser que dê menos aluno, aí fica até mais tranquilo para a gente, né? Para eu poder ver com mais calma o seu trabalho, sem ter, assim, tantos trabalhos naquele dia para olhar. E aí, né, vou dar um pouco mais de atenção. Até aí, gente, alguma dúvida? Professora, e a nota que foi o semestre passado? Não tem nada a ver com esse semestre, não é isso? Não. Passou, já está no sistema ali, já era. O que vai acontecer agora é a gente ver o que precisa ser melhorado. Nem quem tirou 10, gente, tá? Tem gente que tirou 10, mas tem coisa para corrigir. No caso, 10 seria o 6, né? No trabalho escrito. Mas vai ter uma coisinha ou outra que precisa corrigir, tá? Para ficar melhor ainda. E aí, quem fez semestre passado, né, agora vai ser só a apresentação. O trabalho escrito vai ser a base e vocês vão entregar essa versão final junto com o trabalho escrito com a apresentação de vocês. Ok até agora? Só reforçando, as aulas não vão ser obrigatórias na quarta, vocês não vão levar falta na quarta. Vou estar terça e quarta à disposição de vocês. E aí, vocês vão fazer a apresentação, tá? A apresentação de vocês, como o semestre passado, a gente tinha muitos alunos, né? Tava uma turma só, vocês da manhã, o pessoal da noite, tinha pessoal de biomedicina, tinha pessoal de rádio. Então, não lembro agora de cabeça quem é quem, né? Quem é cada turma. Então, por precaução, eu coloquei aí 2 semanas de apresentação, certo? Mas daqui para lá a gente vai se organizar para vocês escolherem o dia que vai ter a apresentação de vocês dentre essas semanas, de 16 a 27, ok? Isso em maio. Então, a jornada é na semana anterior. Deixa eu ver aqui, é de 9 a 13, tá? A jornada de iniciação científica é de 9 a 13. Então, a semana depois da jornada, certo? Oi, João. Ô, professora, me surgiu uma dúvida a respeito da prova oral. Diga. Ela, como está mostrando aí na N1, ela vale de 0 a 10, não é isso? Uhum.
Mas, entretanto, todavia, por Contudo, exemplo, contudo, eu fiz minha pesquisa, meu trabalho em hum, trio. Aí vai, aí no vai ser caso, os entrar 3 três. pessoas. Só que a respeito da nota, vai ser, por exemplo, individual ou no grupo. O grupo, Certo, entendi. o grupo. Teoricamente, todos do grupo devem saber sobre o trabalho. O trabalho não é grupo, Isso, né? sim. É aquela questão. Todas as escolhas que a gente faz na vida tem o ônus e o bônus, né? Tem a parte favorável e tem a parte ruim. Então, vocês escolherem fazer em grupo é bom porque é mais cabeça pensante, né? Dá para distribuir mais as tarefas, tal. Mas em compensação, a nota é pelo grupo. Se o grupo tá ok, tá antenado, né? Tá realmente os três trabalhando juntos, excelente. Vocês estão, né? Realmente é um grupo, é uma equipe. Agora, aqueles grupos que tem uns que vão empurrando com a barriga e só o outro fazendo, sinto falar, né? Aquela pessoa que está carregando o colega nas costas vai ter, né, provavelmente uma nota não tão boa, porque aquele que não está levando a sério não vai dominar tanto o trabalho. E aí, quando eu for fazer as perguntas, eu vou conseguir identificar isso, certo? Então, aproveitem, né? A partir de agora, mesmo se teve um colega ali que você estava levando nas costas, dá uma chamada e diz, se orienta, porque a gente vai precisar, né, construir agora o conhecimento juntos, dominar o trabalho juntos, porque a nota vai ser pelo grupo, certo? Certo, foi bem explicado. Então, nessa apresentação das semanas do dia 16 a 27, vocês, né, vão fazer a apresentação oral do trabalho, vão construir os slides e fazer a apresentação. A gente vai ter, né, a aula também sobre essa questão de construção dos slides. Eu não lembro agora se para vocês que era tanta turma de TCC, assim, envolvendo TCC que eu misturo tudo. Eu não lembro se para vocês de projeto conclusão de curso, nas últimas aulas teve alguma coisa com algumas dicas sobre apresentação oral. Teve ou não? Construção de slides e apresentação oral. Vocês lembram? Como é, professora? Perdão. Repita a pergunta. Semestre passado, na disciplina projeto de conclusão de curso, eu acho que na última aula ou na penúltima, eu não lembro agora, se para vocês eu dei algum assunto referente à apresentação oral. Algumas dicas de como falar em público, o que colocar ou não nos slides. Vocês lembram? Eu acho que não, professora. Tá, depois eu vou conferir. Mas independente disso, eu vou fazer esse semestre de novo, tá? Se eu fiz, eu vou fazer de novo. Se eu não fiz, vou estar orientando vocês aí como, né, tá preparando os slides. Então, essa primeira parte vai ser para vocês irem fazendo as correções dos TCCs, certo? E depois a questão de como vocês prepararem os slides de vocês. Nas primeiras aulas, e aí é interessante que tenha mais gente presente, a gente vai trabalhar os títulos de vocês, certo? Para ver se realmente o título de vocês está adequado com a proposta do trabalho. Porque às vezes o que é que acontece? Isso é natural, tá, gente? Não é um bicho de sete cabeças, não foi só porque foi com vocês, não. Isso tem gente que passa, vamos supor, faz mestrado e tinha uma ideia de um título e chega no final muda, tá? Então, isso é normal. O que é que acontece? A gente começa, né, a ter um foco para construir nosso trabalho. A gente coloca ali o título. Só que aí no desenvolver do trabalho, o trabalho acaba não seguindo aquele título, acaba desviando um pouquinho, certo? Tem a ver com o tema, tá? Mas fugiu ali, não se encaixa, vamos dizer assim, tão bem com aquele título que vocês colocaram. E aí a gente vai fazer essa atividade, e por isso que eu quero que mais pessoas estejam presentes na aula, porque essa atividade é para que vocês pensem junto comigo
como melhor se adequaria um título para aquele trabalho. Então, eu vou estar dando sugestões, vou estar dando orientações, e aí eu quero que vocês deem sugestões, certo? E aí, em cima das sugestões de vocês, eu dou uma sugestão, se for necessário, e aí o aluno escolhe, né, mudar ou não, e dentre as sugestões que foram dadas, ele vê o que melhor se adequa para o que ele quer. Então, a partir da próxima aula, o que é que eu quero? Né? Quem for na terça ou para quem for na aula na quarta. Estudem uma lida no trabalho de vocês, porque eu quero que vocês falem bem resumidamente, tá? Não é a prova oral aqui, não vou estar avaliando vocês, não. Quero que vocês expliquem um pouquinho do trabalho de vocês. Como eu disse, bem rápido, só para que a gente consiga entender se o seu trabalho está de acordo com o seu título. Ok? Deu para entender, gente? O que é que vocês têm que fazer para a semana que vem? Ler o trabalho. Dá uma resumida. Ler e entender nosso trabalho. Isso, para a semana que vem vocês falarem um pouquinho sobre ele e a gente debater o título de vocês. Belezinha até aí? Beleza. Ô, professora, Oi. mas licença. Fique à vontade. Tipo assim, por exemplo, eu fiquei no primeiro rodízio. Um exemplo. Como a senhora já me explicou, a questão das aulas, tudo certo. Sim. Aí eu vou ter estágio que começa na segunda, só que na terça eu vou ter aula presencial aí com o Félix. Sim, e na quarta eu vou estar em estágio também. A aula de manhã não vai de 8 às 11h40, né? São a manhã toda com o Félix? Sim. Pronto. Isso. Então, quem quiser tem o intervalo, né? Que são 20 minutos. Então, já pode me procurar no intervalo. Ou então, Félix, ele vai liberar um pouco mais cedo, tá? E aí, nesse liberar um pouco mais cedo, vocês vêm até mim, aí eu vou para a sala, né, onde vocês estão, só precisam me avisar que acabou a aula, e aí eu vou até vocês e a gente faz essa atividade, certo? Na terça. E aí, na quarta... eu acho que dá mais certo. Não, então, por isso que eu falei, eu vou estar na terça e na quarta. Aí, na quarta, quem não tiver em estágio, aí a gente faz a aula normal. Lembrando que vocês, quem não for na quarta, não vai levar falta por causa dessa questão dos estágios. Certo? O que não pode também, gente, é você passar o semestre inteiro sem aparecer. Nem na terça, nem na quarta, né? Aí também é querer abusar. Certo? Pronto, tudo certo. Eu vou ver com o Félix quanto que ele pode liberar um pouquinho mais cedo. Ele pode até fazer, vamos supor, o intervalo que é de 20 minutos, ele deixa só 10, aí ele diminui um pouquinho para liberar mais cedo, para a gente ter um pouco mais de tempo. Certo? E como você falou, João, tem os rodízios, então essa semana que vem, né, nesse primeiro rodízio, você vai estar nas quarta-feiras em estágio, mas pode ser que em outro você não esteja. Aí você pode assistir na quarta, né, e fica assim, ok? Ok, vai ser tipo esse estilo mesmo, de 8 em 8 dias já dá para aparecer. Pronto. De 8 dias vai dar para aparecer na quarta e revezando na terça. Então não é que nunca vai aparecer. Pronto, isso. Mais alguma dúvida, pessoal? É só abrir mão do intervalo a essas alturas, né? Não tem problema. Né? Que a gente está tentando ajudar vocês para que vocês também não sejam prejudicados, né? Nem pelo estágio, porque a gente sabe dessa questão da dificuldade dos estágios, porque não sei, na verdade, se vocês tiveram conhecimento, mas em 2020, né, quando a pandemia estava bem caótica ali, inicial e tal, então fechou tudo de estágio, né? Paralisou mesmo. Foi bem pior. A gente não sabe como essa pandemia vai se desenvolver. A gente está vendo que está crescendo muitos números, mas a gente não sabe como que vai estar ocorrendo. Então, a gente não pode dizer, vão deixar do jeito que está ou vão fechar os hospitais para estágio. Entendeu? Por sorte, né, o que é muito bom para vocês é como
vocês agora fazem parte do Grupo Neves, que tem uma rede hospitalar, né? Então, os estágios internos, né, os estágios dentro da rede né, dentro do Grupo Neves, eles vão continuar. O problema são os da rede pública, né? Porque se tiver um decreto que fecha, não tem choro nem reza que vai resolver. É esperar mesmo um novo decreto para liberar. Então, por isso que os estágios, eles estão, né, quando é possível, já organiza o semestre dia daquela forma, porque se houver alguma coisa, né, vai haver atraso. Então, procura-se já aproveitar o máximo possível. Porque se dissesse, é certeza que não vai fechar nada, como era antigamente, né, que não tinha pandemia, não tinha nada. Então, às vezes, dava para usar mais dias da semana, né, para fazer as outras atividades, disciplinas, porque sabia que podia aumentar mais uma semana lá para frente, né, de estágio. Mas agora a gente não sabe. Então, o tempo que tem, aproveita aí para que vocês não percam a oportunidade de estar em todos os estágios que vocês necessitam para se formar. Teve gente que era para se formar na turma 2020.1, e devido à pandemia, atraso de estágio e também por não querer, né, se expor dentro de hospital, que ainda era uma incógnita muito grande na questão da doença, da Covid. Então, teve gente que se formou só em 2021. Atrasou mais de um ano, certo? Lógico, atrasou entre aspas, né? Porque ninguém sabe o que poderia acontecer, mas vamos supor, entre ele se contaminar e adoecer grave, e morrer, e atrasar um ano de curso, melhor atrasar um ano de curso. A gente não sabe como a doença, né, age em cada pessoa. Né? Hoje em dia, com as vacinas, ainda bem, né, que a gente vê que quem está com o ciclo vacinal completo está passando aí tranquilamente. Mas quem não se vacinou ou quem só tomou uma dose já está tendo, né, um pouco mais de complicação, apesar da Ômicron, né, que é a que está mais comum agora, está atingindo muita gente, mas a gente vê que o número de mortos, o número de complicações são menores em relação a antes, no sentido de quem está apresentando é justamente quem não se vacinou, né, ou quem está com o ciclo vacinal incompleto. Dúvidas até aí, pessoinhas? Não? Deixa eu só abrir aqui. Até agora não. Tá. Deixa eu só achar aqui um documento para vocês. Cadê? Aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? A página em Word que está aberta? Estamos. Tá dando para ler ou aumento mais? Dá para ler. Dá para ler, professor. Pronto. Essa aqui são as normas do que vocês deveriam ter feito semestre passado. Ok? Então, vou relembrar, porque, como eu disse, teve gente que eu acho que fingiu que isso não existia, apesar de eu ter mandado documento, né, falado, explicado nos vídeos, nas aulas, mas teve gente que ignorou completamente essa formatação aqui. Ainda tinha um modelo, né, como exemplo. Exatamente. Era só escrever dentro do que eu tinha mandado, mas, como eu disse, literalmente, gente, mudaram completamente a formatação. Eu não sei, porque vocês se auto-sabotam. Porque isso é autossabotagem, né? Porque se eu mandei tudo prontinho ali, era só você escrever ali dentro, não tem sentido ter criado outra coisa para o trabalho.
Mas vamos lá, águas passadas não movem moinho, né? Então, tem a oportunidade agora de fazer a correção, né? Para que o trabalho esteja ok. Então, o trabalho de vocês, ele tinha que ter entre 2.000 e 2.500 palavras. Eu não lembro agora, mas eu acho que pelo menos isso ficou ok. Não tenho certeza, né, mas eu acho que isso ficou ok. Deixa eu ver outro ponto que precisa ser colocado. Sim, aqui, né? As regras apresentadas sejam seguidas. Tá, assim, em destaque, mas também a pessoa nem tchum, né? Nem leu isso aí. Passou desapercebido. Outra coisa, gente. Wikipédia. O que é a Wikipédia? O que é que vocês entendem do funcionamento da Wikipédia? Me falem aí. Bora, alguém Eu aí. entendo que qualquer um com qualquer conhecimento científico ou não, vai lá, escreve qualquer coisa, pronto. Exatamente. Então, qualquer pessoa, a pessoa pode ser uma criança de 5 anos que está aprendendo a ler e escrever, ela pode entrar lá e escrever qualquer coisa. Meu filho usa muito o Wikipédia, ele tem 11 anos. Diga a ele que não use, porque as informações... assim, mas é só curiosidade das coisas dele mesmo, assim, para saber. Mas não é nada de informal, não, sabe? Ah, tá. Da escola, não. Não, então, mas tem que ter cuidado, porque às vezes ele pode pegar alguma informação ali, achando que é uma informação correta, né? E não é, certo? Então, a Wikipédia é uma plataforma aberta, né? Onde qualquer pessoa pode ir ali e alterar as informações. Então, vocês já ultrapassaram muito esse nível, né, de pesquisar em locais corretos, né? Então, eu até coloquei plataformas, né? Cielo, BVS, Lilacs, Bireme, Elsevier, Scopus, PubMed, Ebesco, Periódico CAPES, que eu esqueci de botar aqui. Então, tem diversos que são plataformas de pesquisa científica, artigos que são publicados, né, cientificamente, né, que tem toda uma metodologia, toda a questão ali, né, de aceitação para poder ser publicado, tá? O que não acontece na Wikipédia. Então, esqueçam a Wikipédia aí. E a questão do Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele não é uma plataforma feita Cielo, PubMed, essas outras plataformas. O que é que o Google Acadêmico faz? Encaminha vocês para Cielo, IBES, PubMed. Então, por que vocês não vão direto lá? Nas plataformas corretas, certo? Deixa eu acrescentar aqui para vocês. Quem quiser copiar, dá um print. Periódicos CAPES. Certo? O periódico CAPES é o que mais apresenta informações, tá, gente? Mais artigos disponíveis. Algum de vocês já entrou no periódico CAPES? Ninguém? Vocês já ouviram falar do periódico CAPES, pelo menos? Hein, gente? Alguém? Eu não me recordo agora, professora, mas não Eu também não. Certo. Talvez eu tenha ouvido falar, mas eu não lembro se eu pesquisei nele. Tá. Provavelmente, pelo jeito, não. Né? Os mais comuns é o Cielo mesmo, é um dos bastante utilizados. Pronto, o Cielo aí eu conheço. Não, só que o periódico CAPES ele tem mais informações, certo? Por quê? Porque esses outros que eu tô falando, Cielo, Springer Link, Elsevier, PubMed, sei o quê, eles vão ter, né, os artigos em si, né? Eles disponibilizam os artigos. Não estou entrando no mérito se é gratuito ou pago, tá? Estou dizendo só que ele vai ter lá o artigo. Se você vai pagar ou não, é outra coisa. Mas eles não têm todos os artigos, certo?
Por isso que é importante vocês procurarem, né, em mais de uma plataforma. Um exemplo, vou procurar sobre câncer de próstata. Aí eu vou no Cielo, eu vou no BVS, eu vou no PubMed, eu vou no Springer Link, vou no Periódico CAPES. Certo? Por quê? Porque, como eu disse, nem todos os artigos vão estar em outras plataformas. Então, pode ser que no Cielo eu ache 200 artigos. No BVS eu acho só 50. No Periódico CAPES eu acho 1.312. Certo? O Periódico CAPES, como eu estava falando, ele não vai ser como as outras plataformas que informam não, dão acesso aos artigos. Né? Você clica lá, você vai só ter a diferença se for pago ou gratuito. Mas o artigo vai estar lá. O Periódico CAPES, não. Ele mostra todos os artigos. Alguns na própria plataforma você já consegue abrir, ou então ele encaminha você para que você abra no site, ou então ele dá a referência. Né? Ele dá título tal, autores tal, foi publicado na revista tal. É só você ir na revista, né, para buscar aquele artigo. Então, ele, vamos dizer assim, ele diz tudo que existe. Não necessariamente ele vai lhe dar acesso àquilo. Mas você sabendo que aquilo existe, é só você ir na revista específica. Estão entendendo até aí? Entendi. Ótimo. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Deixa eu só achar aqui minha janelinha. Aqui. Estou mostrando aqui, vou colocar como que se pesquisa, né, para chegar até essas plataformas. E aí, mostrando passo a passo para vocês. Pronto, tem 6 aqui abertas, já é suficiente. Deixa eu passar minha tela para vocês. Estão conseguindo enxergar a minha tela? As páginas do Google Chrome? Ainda não, tá tudo escuro ainda. Tá chegando aí então. Mas já tem alguém conseguindo ver? Não? Então, deixa eu botar de novo. Pode ser que agora vá. Agora foi? Ainda não. Ainda não, professora. Tá, então deixa eu tentar outro jeito aqui. Vou espelhar 100% da minha tela. E agora? Agora tá aparecendo. Pronto. Ótimo. Não sei porque quando é para transmitir a tela do Google, ele fica com essa besteira. Então, olha as palavras que eu botei. Springer Link, tá? Aí, ó, a primeira janelinha já é, certo? Ou então aqui, ó, Springer Link. Certo? Aí você clica nele. Aí vamos para os outros. Vamos abrindo de um em um. Periódico CAPES. Eu digitei no Google, ó, Periódico CAPES, o primeiro link que aparece. Ok? Cielo. Botei. Se você não sabe, né? Eu estou colocando assim. Se você não sabe o site direto, então coloca Cielo no Google. Ó, cielo.br, Cielo Brasil. Aí você vai lá, clica. BVS, portal regional da BVS. Então, bvsalu.org. Clico.
Lilacs, né? Digitei Lilacs, aqui também, lilacsbvsalu.org. Observe que ele tem a ver com o BVS, então Lilacs, Bireme e BVS pode ser que tenha muita coisa em comum. Digitei Bireme, observe que o primeiro link é do BVS, então eu já tenho que ir aqui, ó, pro de baixo, tá? bireme.br. E o Springer Link. Como eu disse, tem outras plataformas. Essas aqui foram só para usar de exemplo, certo? O Springer Link é uma plataforma em inglês, tá? As outras não, você vai ter... Deixa eu ver se ela já tem... não, ou inglês ou alemão, né? Então, fica complicado aí para vocês. Como somos muito bilíngue. Então, no inglês, search é pesquisa, tá? Então, vocês veem aqui, ó, sempre que tiver uma lupinha, para ficar mais fácil, tem a lupinha, é onde vocês vão fazer a pesquisa. Então, vocês vêm aqui em search, vamos ver a palavra câncer. Sim, isso é um outro detalhe, tá, gente? Que muitos de vocês erram, que é como pesquisar, né? Qual palavra eu vou utilizar nesses sites, né, dessas plataformas de pesquisa, para encontrar o tema que eu quero. Então, você não vai pegar o seu título, que tem gente que faz isso, tá? Pega o título da pessoa e joga ali. Não vai achar, né? Então, você tem que ir buscando e filtrando. Um exemplo, eu coloquei câncer. Se você quer algo mais específico sobre câncer, você pode estar colocando, como eu dei outro exemplo, câncer de próstata, certo? Eu estou colocando câncer até sem acento, porque é câncer, né, em inglês e em outras línguas também. Então, eu estou colocando de forma geral só para vocês verem que existe um número diferente de artigos que vão ser achados em cada uma dessas plataformas usando exatamente a mesma palavra, certo? Então, ó, câncer, botei para pesquisar. Ele me achou 1 milhão, não é 1000 não, viu? É 1.270.521 resultados. Aqui no Springer Link, ele tem logo de cara essa opçãozinha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver em amarelo? Include Preview Only Content. Que aí, ó, vocês estão vendo, tem um cadeadinho. O que é que significa? Que eu estou pedindo para incluir todos os conteúdos, tá? Então, se eu desmarcar, aí ele já diminuiu. Ele não estava 1 milhão e pouco, tá? Aquele 1 milhão e pouco, cadê? 1 milhão quase, então a gente ficou com 10%, né? Que é 1 milhão 200 e pouco, foi para 200 e poucos mil. A gente ficou com quase ali em torno de 10%. Então, a gente, para vocês verem, a quantidade de material disponível é gigantesco. Nem sempre ele vai ser gratuito, certo? Quando a gente desmarca aqui, né? Ele escondeu 1 milhão, quase 1 milhão e 21 mil. Mas ele ainda te disponibiliza quase 250 mil. Aí você chega e quer dizer para mim que naquele seu tema não tem nada? Né? Então, a primeira coisa que eu falo para o aluno é: verifique a forma que você está pesquisando. Né? Porque a forma que você está pesquisando está fazendo com que você não ache. Você está botando seu título aqui, não vai achar. Então, você tem que colocar palavras pontuais, certo? Para poder achar. E aí, existe aqui, ó, para refinar a sua pesquisa, para filtrar, certo? Eu posso, de acordo com o tipo de conteúdo, eu quero só capítulo, eu quero só livro, eu quero só jornais. Então, eu posso fazer esse filtro. Por disciplina, eu quero medicina e saúde pública, eu quero biomedicina, eu quero química, ciência da computação. Então, observe que eu tenho aqui, eu tenho mais, né? Eu
se eu clicar aqui em See All, que é ver todos, então ele vai me disponibilizar todas as disciplinas que existem. Então, eu posso filtrar, dependendo da minha área, vamos supor que eu trabalhasse com ciência da computação. Eu não quero saber saúde pública, medicina, né? Eu quero algo mais específico, eu quero algo dentro da parte de informática. Então, tem 3.490 artigos. Aí tem subdisciplinas, na área de oncologia, pesquisas com câncer, medicina e saúde pública de forma geral, cirurgia oncológica, e por aí vai, certo? E a língua, ó, tem inglês, né? É o que predomina sempre, tá? Gente no mundo todo que vai publicar, publica em inglês. Por quê? Porque é a língua universal, né? Em qualquer canto do mundo, se você vai para um outro país, mesmo você, vamos supor, você vai para a Alemanha, você pode não saber alemão, mas se você chegar falando inglês, você consegue se comunicar. Se você chega no Japão, você pode não falar japonês, mas falando inglês você se comunica, certo? E aqui, ó, inglês, alemão, francês, holandês, espanhol. Vamos ver em português, quantos que tem aqui. Ele nem dá a opção de português, certo? Mas eu acho que língua desvalorizada, viu? Mas eu acho que é porque também eu coloquei sem acento. Vamos ver se com acento ele vai mudar. Vixe Maria, ó, 394 artigos só. Vejam a diferença. Quer dizer que não existe artigo sobre câncer? Não. A gente viu que tem 1 milhão e não sei quanto só no Springer Link. Então, tudo é a forma que você pesquisa. Certo? Então, ó, se a gente incluir os que são pagos, aí a gente já vai para 1.063, aumentou já um pouquinho, né? Então, ó, português, 3 artigos. Deu para entender, gente? Vamos comparar agora com outra plataforma. Então, com câncer sem acento, a gente teve 1.270.000, né? E baixou para 200 e poucos mil quando a gente colocou, né, para só os gratuitos. Vamos ver aqui. Ai, melequinha. Aqui o Bireme. O Bireme, veja que ele não está mais, né, servindo para buscas. Então, vamos usar aqui o da Organização Pan-Americana. Vamos ver se ele vai. Pronto. Aí aqui, ó. Português, inglês e espanhol, né? Tá em português. Aí a gente vem aonde? Na lupa. A lupa sempre é onde a gente pesquisa. Vamos botar nossa palavrinha câncer. Então, olha a quantidade que ele mostrou. 182.000. É ou não bem menor? A gente tinha 1.270.000. E gratuito baixou para 240.000. Aqui a gente tem 182.000. E aqui tem os pagos e os gratuitos. Por isso que eu digo, usem sempre mais de uma plataforma, tá? Vamos ver o Cielo. O Cielo mostrou 7.745.000. Ou 7.745. Tá? Mas veja que ele está filtrado aqui por Brasil. Brasil, é. Vamos tirar Brasil? Porque não necessariamente o trabalho com câncer só acontece no Brasil, né? Pelo contrário, existem inúmeras informações, inclusive de gente de fora que faz pesquisa aqui. Então, vamos desmarcar. Vamos ver aí. Deixa eu tirar. Já aumentou mais, ó. Foi para 19.114. Então, tem tanto quanto a gente viu na outra plataforma? Não, mas a gente viu. Vou levar em consideração do Springer Link só os gratuitos, tá? 240.000 no Bireme, 182.000. Agora no Cielo, 19.000. Então, a gente vê que é lógico que os trabalhos que estão num não vão estar no outro. Pode ter um ou outro que se comuniquem, mas boa parte não. Certo? Agora, BVS.
Eita, olha só. Não, é aqui, na verdade. Deixa eu ver aqui, porque é tanto número. 1.728.950. É 1 milhão mesmo? É. Mas porque aqui tá 3 milhões. Peraí. Ah, não, na verdade é isso aqui. São 3.511.694. Então, já subiu, né? Muito mais de 1 milhão e pouco, que foi o máximo que a gente tinha achado agora. Agora a gente já foi para 3 milhões e meio. Aí a gente pode, olha que o BVS ele pode filtrar por plataformas, ó. No Medline, no Lilacs, no Ibex e por aí vai. Bedenf, né, que é muito usado para enfermagem, Coleciona SUS, entre outros. Assuntos principais. Do câncer eu quero falar sobre neoplasias cutâneas. 109 mil artigos. Então, vejam que informação não falta, né? O que a gente precisa saber é como buscar a informação para a gente, né, poder ter ali os artigos à nossa disposição. Olha essa parte aqui. Tipos de estudo. Eu quero um tipo de estudo específico. Quero só ensaios clínicos controlados. Tenho 175 mil estudos com câncer só sobre, né, que foram realizados através da metodologia de ensaio clínico controlado. Relatos de caso, 435 mil. Guia de prática clínica, 78 mil. Revisão sistemática, 52 mil. E tem mais, né? Que é só para ilustrar. Idioma, português, 33 mil. Olha a diferença, que a gente tinha achado 300 e pouco, não foi em português no BVS. Já foi para 33 mil aqui. Aí tem outro detalhe também que vocês podem estar usando, que eu esqueci de falar nas outras plataformas, que tem essa opção também, é de usar os anos, certo? E isso é importante para vocês também. O ideal é que se use os últimos 5 anos, que são aqueles artigos mais atuais, certo? E aí, porque, lógico, isso vai depender da temática, né? Câncer é uma temática que sempre, né, tem literatura. Mas vai ter temática, vão ter doenças raras, né? Vão ter algumas outras informações, né? Alguns trabalhos que realmente vai ser mais restrito. E aí, nos últimos 5 anos, pode ser que não tenha sido publicado nada sobre aquele tema nos últimos 5 anos. Aí você abre para os últimos 10 anos. E assim, sucessivamente, indo, né, para trás. E aí, lógico, no seu trabalho você vai justificar, né, a ausência de trabalhos recentes pela falta de publicação sobre a temática, certo? Então, você só vai usar trabalhos antigos, né, quando houver essa justificativa. Agora, professora, o meu trabalho está basicamente nos últimos 5 anos, mas tem um artigo que é muito importante dentro da minha temática, que ele é bem antigo, vamos supor, na década de 50. Se ele for realmente importante, né, imprescindível para o seu trabalho, você pode colocar. As outras referências não vão estar tudo atuais? Então, ok. O que não pode é ter, vamos supor, um conceito, um exemplo, né? Um conceito de alguma coisa que estava bem antigo e já existe um novo e você usou o antigo. Aí não pode. Ou então, um dado, né, uma informação, vamos supor, deixa eu ver. Pronto. Um exemplo aqui bem, bem drástico. Não lembro agora se foi na década de 60 ou foi 70. Foi por aí que, como eu disse, eu não lembro, mas já faz um tempinho, né, mas não é tão antigo, que surgiu a fertilização in vitro. Então, é lógico que eu não posso pegar, por exemplo, vamos pegar a década de 90 como exemplo. Eu vou usar a taxa
né, de pessoas, de mulheres que fizeram fertilização in vitro na década de 90 ou de 2010 a 2020? Qual que vai ter um número maior? É lógico que o mais atual, né? Não necessariamente que vai ter um número maior, né? Mas vai ter um número divergente, porque a tecnologia avançou de lá para cá, né? As mulheres se tornaram mais independentes, então muitas mulheres fazem, como é que chama? Reprodução independente, né? Sem ter que ter uma relação com a pessoa. Eu quero ter um filho, mas eu não quero transar com ninguém. Né? Então, vai lá no laboratório e faz a fertilização. E até por tratamento também, né? Até pelo diagnóstico, que antigamente podia ser que não se tinha diagnóstico para alguns tipos de problemas, né? De fertilização, e hoje se tem, e aí a fertilização in vitro pode ser utilizada. Então, vejam que a gente tem que acompanhar, né, o avanço das informações. Vamos para Lilacs. Lilacs me deu 62.197. Veja que o Lilacs está dentro da BVS. Nos filtros, ó, ele selecionou aqui Lilacs, tá? Mas eu posso fazer isso para as outras plataformas também. E aí os mesmos filtros, né, que eu posso estar usando aqui. Ok? Dúvidas por enquanto? Necessariamente precisava nem sair de uma plataforma, era só a questão da opção, do filtro, isso. Né? Mas assim, na questão da BVS, vejam que o Springer Link que eu mostrei não vai ter essa opção, até porque não é uma plataforma relacionada com o país, a América Latina, né? Então, depende da plataforma que você for pesquisar. Aí ele vai poder, porque aqui, ó, base de dados. Vamos abrir todas aqui, mostrar mais. Por isso que eu estou mostrando, João, para vocês terem uma ideia de como usar as ferramentas, né? Eu tô clicando, ele está cada vez abrindo mais, né? Porque tem muita coisa. A Medline foi, ó, pronto. Medcaribe. Aí ele está me mostrando de um em... Ah, pronto. Mostrou todas, ó. Nunca ouvi falar dessa. Medcaribe, Medline, Omel Index, Big, Argmissal, Repositório RHS, Hanseníase, Minsa Peru, Mosaico Saúde Integrativa, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Index Psicologia, Brisa Redtesa. Então, tem vários, né? Então, tem vários, mas não tem todos. Certo? Então, vamos agora... Aqui a gente já foi. Vamos agora para o periódico CAPS, que eu estou procurando. Eu já tinha aberto o periódico CAPS, mas não sabia usar. Então vamos lá. Viu que eu coloquei, né, na barrinha, certo? Para pesquisar. Vamos deixar ele pensar um pouquinho, porque é muita informação que ele costuma ter. Só um segundo, gente. Olhem só o número que a gente encontrou aqui. 5.896.907. Eu deixei o periódico CAPS por último, porque, como eu falei para vocês, o periódico CAPS ele vai dizer que existe. Certo? As outras não. As outras te linkam, né, para o artigo. Se vai ser pago ou não é outra coisa. Estou falando só que ele vai disponibilizar. O periódico CAPS não, ele faz o levantamento de todos os artigos que existem sobre aquela temática. E aí ele vai dar a referência de tudo. Então, ó, vai ter livros. Aí aqui eu posso usar os filtros também. Peraí. Ó, ordenar por relevância, né, que são aqueles mais importantes, mais citados. Eu posso colocar do mais recente por mais antigo, que geralmente é o ideal a ser feito, tá? O mais recente porque é o que vocês utilizam mais. Ou então, como a gente viu no BVS, você já seleciona direto, né, os últimos 5 anos.
Disponibilidade, aí a gente vê, né, se recurso online, acesso aberto, periódicos revisados por pares, então tem muita informação também, né, você pode filtrar. Tipo de recurso, artigos, imagens, relatórios, entre outros. O assunto, ciência e tecnologia, humanas, a gente sabe, né, que tem diferenças entre câncer em homens e mulheres, então ele dá essa opção também, ó, pesquisas de câncer em mulheres, de câncer em homens, aí em animais, né, em adultos, de acordo com a idade, então tem outras aí, diversas filtros, né? Professora, Oi. também pode colocar o filtro que a pessoa quer em relação à língua, né? Por exemplo, eu só quero português e Sim, espanhol. aqui, é porque eu não cheguei aqui ainda, tá? Eu tô descendo. O autor, então tem autores, né, que são mais renomados dentro daquela área, e aí eles vão aparecer. Um exemplo, esse aqui, Michael Pinoni, ele tem 175 artigos só sobre câncer. É muita coisa. É muita coisa, né? Para isso só com câncer, né? Eu não sei se ele provavelmente deve ter outras publicações em outras áreas. Aí aqui a data, ó, eu posso refinar. Eu acho interessante isso, eu até hoje não consigo entender que eles colocam anos na frente. Tipo, a gente tá em 2022, ele bota artigos de 2023, 2024. Como assim? Né? Eu acho engraçado isso. Então, bota em 2020. É como se fosse já construir, né? É como ou se então, fosse construir ainda. Ou então ele já foi aprovado, mas a revista ela é publicada de acordo com tantos anos, né? Vamos supor, ela é bienal. Né? Isso, ela é bienal. Então, quando aquela revista for publicada, esse artigo vai estar lá. Tá? As coleções, idiomas, né? Então, ó, em português tem 31 mil artigos. Né, materiais disponíveis sobre câncer em português. Em inglês tem 5 milhões e 700 e pouco. Por isso que é importante. Pronto, professor, tem uma pergunta. Aí tem Diga. esse número todinho, tão alto, certo? De artigos que foram publicados com aquele sobre tema câncer. Próximo. Isso, por exemplo, sobre o seu tema, que tem alguma palavra, tem a questão das palavras, né? Aí, no meu título, vamos supor que tem a palavra câncer. Então, abriu lá câncer. Aí aparece esses milhões aí todinho. A gente tem que fazer o filtro depois, né? Era isso que eu ia dizer. Você vai filtrando para ver o que é que exatamente de câncer você quer falar. E né? Depois ainda tem a questão de você ler os resumos. Você lê os resumos para ver o que isso tem. Aí já é o que a gente chama de fluxo de trabalho, né? Aqui, por enquanto, você não está lendo nada. Aqui é só para ver o que tem disponível. Então, a gente tem 5 milhões e pouco, né? Vamos botar desde 2017. 2017 a 2022. Então, lembrem-se, era 5 mil e pouco. Vamos aplicar o filtro. Vamos ver para quanto foi. Foi para, nos últimos 5 anos, a gente tem 1 milhão e 600 mil artigos. Ou artigos não, né? Trabalhos publicados. Nos últimos 5 anos. Então, chegar, no caso de câncer, e dizer que não existe nada sobre a temática, ou tem pouco, é a forma que pesquisou, que foi errada. Né? Eu quero então agora, eu filtrei, né, na questão da data. Eu quero agora só em português. Eu não aconselho vocês pesquisarem só em português, mas, né, devido a algumas dificuldades, às vezes é necessário. Mas só em português a gente tem 7 mil artigos, quase 8 mil, 7.888 e 87. Então ainda é muita coisa. Aí ele ainda disponibiliza aqui, ó. Cadê? Eu quero dissertações, eu quero artigos, eu quero relatórios, eu quero atas de congresso. O ideal é que vocês escolham artigos, tá, gente? Ata de congresso não é bom, tá? Dissertações e teses é interessante, mas as dissertações e teses dão origem a artigos, tá? Então é melhor ir direto em artigos.
As dissertações e teses também são muito longas. Mais de 100 páginas, dependendo 200, 300 páginas, principalmente se for tese, né, que é doutorado, dissertação é mestrado, tese é doutorado. Então, vamos supor, uma dissertação ou uma tese que tenha 150 páginas, um artigo geralmente vai ter 10, 20 e vai ter as mesmas informações, né? Às vezes o mesmo autor ali publicou. Então, você, tipo, consegue otimizar seu tempo, né, lendo o artigo. Agora, às vezes, né, utilizar de dissertações ou teses é interessante porque, como você não tem limites de página, né, você pode escrever ali, então você consegue detalhar algumas informações. E aí isso pode ser útil para vocês. Então, não é que vocês vão descartar dissertações e teses, mas é que às vezes, né, dependendo do que você estiver fazendo, não vai ser necessário detalhar tantas coisas. Outras vezes, sim, vai ser necessário. E aí é importante você ter esse conhecimento. Monografias, né, trabalhos que foram construídos por alunos de graduação. Também não é o ideal que vocês utilizem, porque vocês vão estar pegando informações de pessoas que estão no nível de vocês. Né? Então, provavelmente vai ter alguns erros. Então, busquem em artigos. A gente já selecionou a língua. Pronto, gente, basicamente. Deixa eu ver aqui outros filtros. Pronto. Então, conseguiram entender agora como usar se alguma plataforma dessa para fazer essas pesquisas? Consegui. Professora, mostra a busca, o campo de busca desse período CAPES, por favor. No Google? O campo de busca é aqui, Não, sim. Buscar aqui, assunto. Buscar assunto. A página principal vai estar assim. Deixa eu voltar. Pronto. A página principal é logo aqui, onde tem Olá. Ó, tem a lupa, é onde tem. Então, a palavra search. Search é pesquisar. Tá? Então, ó, coloquei aqui. Eu botei só para. Aí ele demora um pouquinho, tá? Às vezes ele demora um pouquinho quando você coloca a palavra. Aqui tá sem os filtros nenhum, por isso que ele voltou para 5 milhões e pouco. Me diga alguém que queira que eu coloque aqui como exemplo o seu trabalho, só pra gente. Alguém que tenha tido dificuldade. Professor, eu achei pouca coisa. Vamos ver se a gente consegue achar muito aqui. Alguém que queira que eu coloque aqui? Vanessa, Sabrina, Nitietia, Catarina, Juliana, Josenilma, João, Jéssica, Deisiane, Delaine. Alguém? Ou todo mundo conseguiu muito bem pesquisar? Achou muita coisa? Já que ninguém fala, eu falo meu. Diga aí. Eu não lembro o teu título, não. Violência contra idoso, né? Isso. Pronto. Então, eu não preciso colocar violência contra idoso. Eu posso colocar violência idoso. Certo? Certo. Vamos ver. 2.650 artigos. Então, ó, atendimento pré-hospitalar ao idoso vítima de violência em 5 capitais brasileiras. Interessante, né? Porque ele pega 2010, não é tão antigo. Né? Então, ele pega a perspectiva de 5 cidades diferentes. Então, pode trazer resultados semelhantes, né? Que em todas as situações os motivos eram iguais ou casos diferentes, né? Dependendo da região, né? Alguma coisa do tipo, pode ter variação em relação a isso. Ok? Denúncias de violência financeira contra idoso no Brasil. Então, a gente vê que tem vários tipos de violência, não necessariamente violência física. A violência financeira é uma violência também contra o idoso e é mais comum do que a gente acha. É muito comum. Sim, Catarina, o grupo de vocês achou muita coisa quando vocês pesquisaram?
Assim, logo no começo a gente teve dificuldade, sabe, professor, para poder procurar. Mas depois que a gente foi em YouTube, essas coisas assim, para poder ver coisas certas, assim, não em qualquer site. Aí teve mais facilidade, entendeu? A gente foi saber como é passo a passo, assim, para procurar direito, para filtrar, como a senhora está mostrando. Vocês chegaram a ver esses artigos aqui? Ó, tem um de esse aqui é 2021. Esse não. Tá, ó, tá vendo que tem já. Esse não. Mas vocês podem aproveitar para atualizar alguma informação, acrescentar alguma informação, certo? No trabalho de vocês. Esse aqui, ó, tem a ver com a pandemia. Eu acho que essa plataforma do periódico Cápsula, acho que a gente não tinha conhecimento assim dela. Entendeu? Certo, acho que precisou mais pelos mais, vamos dizer, o mais populares, mais falados, como né? Os mais comuns. essas coisas. Eu coloquei, a gente foi mais Cielo e esqueci agora o outro. PebMed, que a senhora falou agora assim? PubMed. Esqueci agora. PubMed. Isso, PubMed. Isso, tenho. E vocês buscavam como? Violência contra o idoso? Não, ou idosos, ou violência, assim como a senhora colocou. Isso, pronto. Assim, então vocês fizeram certo. Porque senão não dava, assim, vários. Ó, esse aqui é bem interessante, que é bem recente, né? 2021. Violência contra o idoso durante a pandemia. Então, assim como existe a violência contra a mulher, né, a violência doméstica na pandemia cresceu muito, né? Porque o isolamento social fez com que as mulheres ficassem cada vez mais em contato com aqueles parceiros agressivos, né? E aí elas não tinham nem como denunciar, porque ele estava ali 24 horas com ela, né? Então houve um aumento. Se sabe, mas mesmo antes da pandemia já se sabe que é subnotificado, né? Não é toda mulher que vai lá e denuncia. E durante a pandemia aí é que piorou, aí é que realmente aumentou o número e aumentou o número de mulheres também que não conseguiam denunciar. Esse aqui, fatores associados à violência contra o idoso. Oxe, gente, eu não fiz nada não. Oxe. Esse aqui é a mesma coisa. Violência contra o idoso no ambiente familiar em capital do Nordeste brasileiro. Interessante também, ó, 2021. É recente. Então, a gente pode colocar aqui, mas desde 1951. Vamos selecionar de 2000, a gente está em 2022. Professora. 2017. Oi. Licença. Ou seja, o ideal é pesquisar os mais recentes, os mais atualizados, isso. não é isso? Por isso que eu optei aqui agora, 2017 para 2022, ó. Apareceu 1.146 artigos. Então, ainda é muita coisa. Certo? Então, aqui, ó, denúncias de violência financeira. Professora, você já viu? Oi. É só do Brasil? Só trabalho científico do Brasil ou não? Esse ou é aqui? porque a senhora filtrou? Não, é porque eu escrevi em português. Aí eu escrevi violência e idoso. São palavras em português. Se eu tivesse colocado em inglês para pesquisar, aí já teria outros artigos. Uma vastação de... Ó, vamos botar aqui só violência. 101 mil. Aí vamos ver se tem, assim, nos filtros, né, se tem idoso, mulher, essas coisas assim. Aqui, ó. Violência contra a mulher. Contra humanos, porque tem, né, contra animal também. Violência de gênero na educação. Então, tem alguns, né? Como é que chama? Alguns filtros aqui. Então, isso, violência, eu escrevi em português, né? 101 mil. Vamos ver. Em inglês. 1.010.000. Viu como aumentou só porque eu botei para pesquisar em inglês. Vamos ver aqui na língua, se ele vai me dar outra opção. Aqui, português.
17 mil. Aí vocês podem, né, se dominar, ou mesmo que não domine, gente. Mas, por exemplo, o espanhol da vida, lógico, você não vai entender tudo, né? Mas você consegue dar uma breve, vamos dizer assim, compreendida da ideia geral. Você pode estar pegando um artigo desse, pode até estar no Google Tradutor. É o melhor das ferramentas? Não. Mas dá para você pegar a ideia central daquele texto. Se você tem como que chama? Meu Deus, uma base, né? Você tem uma ideia assim de inglês, espanhol, usem, tá? Até porque vocês vão praticando, né? Ajuda também. Oi, João, pode falar. A senhora falou a questão de artigos em línguas que não seja brasileira e tal, português. Português. Como falou a questão do espanhol. Espanhol é mais fácil de ser compreendido, né, por nós. Mas, tipo assim, na hora de... Vamos dizer que eu vou fazer uma citação. Como é que eu coloco? Eu coloco ele traduzido para o português ou eu cito ele na língua padrão que ele esteja? Não, calma. Eu, por exemplo... quando eu estava fazendo meu mestrado, né? Porque desde a minha graduação eu tive que ler muita coisa em inglês, porque no meu TCC não existia publicações em português sobre o tema que eu estava trabalhando. Tá? Era basicamente trabalhos publicados na Austrália, no Mediterrâneo, né, na Europa, e alguns nos Estados Unidos. Então, português zero. Então, eu tive que me virar aí para poder fazer o meu TCC. O que eu gosto, quando eu estou fazendo uma citação, e aí vem a diferença, né, entre citação direta e citação indireta. Quando eu estou fazendo uma citação indireta, ou seja, a interpretação do que, né, eu estou fazendo sobre aquela leitura. Quando a gente lê em outras línguas, de certa forma a gente interpreta, né, o que a gente está lendo. A gente pega a ideia central e coloca com as nossas palavras. E, para mim, fica muito mais fácil fazer isso pegando de outra língua do que quando a gente pega do português para fazer uma citação indireta. Porque tá lá a frase em português, bonitinho, e às vezes a gente tenta fazer a citação indireta, mas só vem aquelas mesmas palavras. A gente não acha sinônimos, né? A gente não consegue mudar as palavras sem mudar a ideia para transformar aquilo numa citação indireta. E aí, em português, tem essa barreira, assim, essa dificuldade. Por isso que quando eu pego em outras línguas, fica mais fácil. Se for uma citação direta, que são as palavras exatas do autor, né? Aí o que é que você faz? Você traduz e aí depois da citação você coloca tradução nossa. Certo? Significa que aquele trabalho é em outra língua, né? Mas você quis falar exatamente o que o autor falou, só que traduzindo para a sua língua, que é o português. Eu não aconselho estar fazendo citação direta, né, de artigos de outras línguas, a não ser que seja muito importante. Mas, no caso de vocês, neste momento agora, eu não vejo tanto essa necessidade. Então, aconselho fazer como citação indireta mesmo. Fica mais fácil. Certo? É mesmo, tem lógica que a senhora falou, a questão de artigo de outros idiomas, a questão de você fazer a citação indireta. Fica mais fácil. Eu, pelo menos, achava mais fácil. Não que eu estou dizendo que é mais fácil ler em outras línguas, não. Estou dizendo só a questão de fazer a citação, por causa desse sentido. Aí, lógico, você vai precisar de ter um pouco mais tempo, né, atenção na hora de fazer a leitura, né, no caso, em inglês ou em espanhol. Espanhol tem que ter cuidado, tem muito falso cognato, palavras que se parecem com o português, mas têm um significado completamente diferente. Por isso que eu estou dizendo, né, quando possível, use o Google Tradutor, até para não confundir, né, porque aí ele vai saber que aquela palavra tem outro significado e você pode achar que tinha um parecido com o português e não era. Eu usava, e aí vai uma dica para vocês, não necessariamente vocês vão usar dessa forma, mas como eu tinha uma base em inglês,
né? Mas para acelerar a minha tradução e até a minha interpretação, o que é que eu fazia? Eu pegava o texto em inglês, eu colocava no Google, né? Ele fazia a tradução. E aí, ao mesmo tempo, eu ia lendo em inglês e em português. E aí, eu ia fazendo os ajustes necessários do português pelo inglês que eu conhecia. Porque, como eu disse, não, o Google ele não vai ser 100% na tradução, não, tá? E aí, com o conhecimento que eu tinha, eu ia fazendo esses ajustes no texto e depois eu li ele completo em português. Então, para mim, ficava mais fácil nesse sentido do que ler só ele diretamente no inglês. Que aí o cérebro tinha que trabalhar de outra forma, aí ficava mais lento, certo? Então, eu fazia dessa forma para otimizar meu trabalho na hora de fazer a leitura. E como minha literatura era basicamente em inglês, eu tinha que quebrar a cabeça mesmo, fritar os neurônios. Tá certo, gente? Alguma dúvida de como utilizar essas plataformas? Não. Viram que a gente tem bastante coisa aqui disponível. Ó, quando é livro, ele fala, tá? Esses livros pode ser para comprar, pode ter. Vamos abrir um aqui, deixa eu ver. Não, também é mais legal. Pronto, isso aqui é Comunicação e Tecnologia para a Prevenção de Violência, 2012. Vamos ver se ele vai abrir para a gente. Vou clicar aqui e vou clicar aqui. Olha, Catarina, a autora é Catarine. Coincidentemente, a autora desse artigo é Catarine. Ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui embaixo. Vamos ver qual diferença ele vai dar de acesso. Então, aqui, ó, ele me deu só as informações, né? Então, eu tenho um que já estava lá, né? A referência completa, a referência do artigo. Tcharam. Ó, referência bibliográfica. E aí é uma outra ferramenta que vocês podem não saber, tá? E que vai ajudar bastante. Aqui tá a referência, gente. É só copiar, colar lá, fazendo as adequações só das ordens, né? Se for a BNT, tá? Mas tá aí as informações, o nome do autor, tudo. E você não tá copiando. O nome do autor um por um, não sei o quê. Pronto, Ctrl+C, Ctrl+V aí e só muda, né? Só ver se tá de acordo com a norma da ABNT, ou porque às vezes, como é internacional, eles não vão usar a ABNT. Então é só adequar. Aí aqui, ó, copiar a referência para área de transferência, ou então faz isso aqui, certo? Aí lembre-se de verificar se a citação está correta antes de incluí-la em seu trabalho. Aí aqui, ó, tem algumas referências, né, que são alguns modelos de referência que são usados. Aí, como eu disse, ele não tem a ABNT aqui, certo? Você clica, ele vai mostrando o modelo, né, tá? Que o nome dos autores, algumas outras informações, né, tem. Então, veja que ele não me deu o artigo em si. Aí, clicando em aqui, acesso online, ele abre essa janelinha aqui. Aí, aqui eu tenho um resumo, ó, eu já posso ler o resumo, que aí foi o que Josenilma falou. Eu vou filtrando, né? Aí vou clicando lá nos artigos, daqueles artigos eu vou fazer o quê? Vou ler o resumo para ver se, né, tem a ver com o que eu quero. Se teve a ver, aí eu já vou baixando. Aí eu vou baixando os artigos para fazer a leitura completa. Aqui a gente está fazendo só o levantamento bibliográfico. A gente não está fazendo a análise bibliográfica ainda. A gente está só selecionando o que a gente vai colocar ali, vamos dizer assim, na nossa estante virtual para fazer a leitura completa. Então, meu problema foi tempo para ler. Um mês. De todos vocês. E eu compreendo, por isso que agora, e principalmente por ser presencial, eu acho que vai ser mais tranquilo para vocês, eu vou conseguir, né, passar mais informações, porque semestre passado eu dei prioridade para vocês. Então, as minhas aulas que foram EAD,
né, eu gravei a de vocês primeiro. As outras disciplinas, eu acho que Catarina estava em uma outra disciplina EAD comigo também, né, eu fui deixando para depois, porque eu sabia que vocês tinham a urgência maior. Né? As outras disciplinas tinham outros materiais que podia estudar, né, para fazer prova, tal. Vocês não, vocês precisavam construir um trabalho e vocês precisavam ter aula para saber como construir esse trabalho. Aí eu dei prioridade para vocês. Não é à toa que eu fiz até mais aulas do que tinha sido solicitado pela faculdade. Bom, aqui, né, como eu disse, o CIE, o periódico CAPES, ele geralmente não vai dar acesso ao artigo, né, como um todo, mas ele dá toda a referência para que vocês possam ter acesso. Então, aqui, ó, como diz o título, né, autores, o ISBN, que é o código, né, para revistas científicas. Deixa eu ver se tem o DOI aqui embaixo. Pronto. Com o DOI, deixa eu ver se ele vai abrir, tá, gente? Às vezes ele abre. Carregando aqui. Ó, esse é pago, né? Ou $45 ou $36, né? O que não é algo, né, que vale a pena a gente estar pagando, principalmente com dólar a 5,70. Vamos fazer um cálculo básico aqui, só para a gente ter uma ideia. 35,99 vezes 5,70. A gente ia pagar R$205 para um livro, né? E a gente sabe que para fazer um trabalho a gente vai usar apenas uma literatura, a gente vai usar várias, né? Então, aqui não seria... Quem tiver, ótimo, né? Fica ali na sua estantezinha de consulta, mas... Não condiz com a realidade do brasileiro, certo? Tem aqui download free PDF, então por que ele manda pagar? Vamos ver se vai. Não, para ir de graça tem que... Não vai de graça. Para ir de graça tem que ser cadastrado em em alguma plataforma aqui, que aí você é um usuário, né, já paga de outras formas, certo? Mas aí vocês vão pesquisando. Resumindo, tem que pagar de uma forma ou outra. Mas aí vocês vão pesquisando, então, de 1 milhão, vão ter aqueles que são gratuitos, tá? Algumas, deixa eu ver se esse aqui é acesso aberto. Tem filtro para gratuitos e pagos? Tem, né? Tem. Por exemplo, aqui no Springer Link, né? É isso aqui, ó. Ele já, certo? Você desmarcou, aí ele já mostra aqui, ó. Aqui é tudo, aqui, ó. Open Access significa que é acesso aberto. Então, qualquer pessoa pode... Eu coloquei aqui, ó, acesso aberto. Então, acesso aberto, 191 mil. Então, prevalência de crianças expostas à violência, crime e abuso, resultado... esqueci o que é survey. Bom, vamos abrir aqui. Link para o recurso online. Vamos ver se ele vai. Aqui, link para o recurso online. Vamos ver se ele vai abrir. Porque é acesso aberto, então, teoricamente, né, deve ser gratuito. Texto integral, desde o documento não está disponível no periódico. Tá, vamos botar Go. Vamos ver se ele vai para a plataforma dele mesmo. E assim, busca de artigo é isso mesmo, aí quebrando a cabeça. Alguns estão livres, abertos, outros não estão. Alguns vão encaminhando para outras plataformas e aí a gente tem que ir procurando, tá? Vamos ver, ele está carregando ainda. Não sei se a minha internet ou a plataforma que demora mesmo. Mas o que é que a gente pode fazer também? Aqui não tem o título? Prevalência, tarará, até aqui no final. Ele não mostrou. Carregando ainda. Então, eu não tenho o título, né, do trabalho. Então, pelo título do trabalho, eu posso pesquisar o título do trabalho. Aqui, ó. Achei. É só clicar. Certo? Aí eu clicando aqui, teoricamente, ele deve me mostrar o trabalho todo. Vamos ver.
Tá, coronavírus, tá bom. Olha aqui. Download do PDF. Certo? Então, tentei no CAPS. Ele não... Ó, acesso aberto, é gratuito. Esse é o mesmo? Não, esse já é outro. Então, vamos lá. Tentei texto completo. Se ele abrir, ótimo. Não abriu. O que é que eu faço? Copio o título, jogo lá no Google e aí ele me mostra. Deixa eu ver se é. É esse aqui. Aqui. Aí eu... Aqui, ó, full text, ou seja, o trabalho completo, né? Full é completo, preenchido. Eu posso clicar aqui onde tem o DOI, tá? Você pode ver que é um link, né? Então, eu clico, ele vai me abrir o artigo. Assim como fez com o outro. Olha. Aí eu posso baixar também, ó. Eu acho que eu não falei isso para vocês, eu falo para a turma TCC, mas como a gente não teve, né, a troca... Eita, a aula acabou. A troca presencial, sempre baixe os artigos, certo? É a minha sugestão, sempre baixe os artigos. E outra sugestão é, quando você for salvar o título do artigo, né? Vamos clicar aqui só para mostrar um exemplo. Eita, bicho safado, tá pago. Ele dizia que era gratuito. Então, ó, isso é interessante. Por quê que eu peço, eu falo para vocês sempre baixarem? Porque, vamos supor, hoje o artigo estava livre, estava gratuito. Semana que vem ele já não está. Aí você não salvou, eita, eu preciso ir ver de novo aquele artigo. Se ferrou, porque agora ele está pago. Né? Então, sempre baixem, tá? Deixa eu botar aqui nesse outro para baixar. Cadê ele? Aqui. Ai, meu Deus, tá tudo... Vocês estão... Ai, tem que acessar. Melequinho. Ó, o artigo, ele tá aqui completo. É só o PDF que ele tá pedindo para entrar com a conta, alguma coisa do tipo. Certo? Mas o artigo em si, ele tá aqui. Tá? Você tem acesso ao artigo. Por algum motivo, esse aqui tá pedindo para... Deixa eu ver. Clicando aqui, vai. Ó. Não, não quero criar uma conta. Então, vamos ver um outro trabalho que a gente consiga baixar. Não é possível. A gente não vai conseguir um. Mas vocês viram que o artigo em si você consegue ler, né? PDF, ó. Vamos ver se vai. Olha, conseguimos. Então, ó, o artigo aqui, bem pequenininho. Duas páginas. É bom de ler. Então, qual é a minha sugestão? É vocês copiarem, certo? O título do trabalho. Ele é de 2015. Observe que 2011 é a informação do trabalho. O trabalho teve informações que foram coletadas em 2011, mas a publicação dele, ó, foi em 2015, certo? Tenham atenção a isso. Então, o que é que eu faço? Quando é para salvar, né, eu vou baixar. Título do banco de dados dele. O que é que eu faço? Eu coloco. Eu coloco 2015, tracinho e. Cadê? E o título do trabalho. Certo? Prevalência. E por aí vai. Só para usar de exemplo. Certo? E salvo. Então, como eu tenho ano já aqui, eu já sei qual foi o ano de publicação. Então, ou hoje, ou daqui a um tempo, eu vou buscar novamente sobre aquela temática, eu já sei qual foi o ano. Porque inicialmente vocês não vão primeiro fazer a busca desses trabalhos?
Então, vocês vão começar a buscar, isso é interessante, isso é interessante. Depois vocês vão fazer um outro filtro. Você não salvou pela ordem do ano? Então, lá no Windows, né, no Explorer, você coloca a ordem por nome. Então, como a data foi a primeira informação que vocês colocaram, então a data vai estar em ordem crescente ou decrescente, como vocês colocarem. Aí fica mais fácil para vocês fazer uma nova triagem, né, do que vocês... então, esses aqui que eu botei para agora, não vou estar dando prioridade para ler eles, porque são mais antigos. Certo? Deu para entender, gente? Deu para tirar algumas dúvidas na aula de hoje? Deu sim, professor. Pronto. Conseguiram entender como vai ser a dinâmica da disciplina? Consegui. Então, ótimo, gente. Tenham uma excelente semana, restinho de semana, e a gente se vê semana que vem. Tá bom? Terça e quarta. Tchau. Tá certo, professora. Tchau. Se cuidem, usem máscara, não aglomerem. E até semana que vem. Tchau, tchau.